Oi, pessoal. Arjuna, tendo colocado a pergunta do verso passado com tanto respeito e humildade, Krishna não poderia deixar de responder. Então ele responde no verso 5. Aí ele diz, Shri Bhagavan Uvacha, eu já falei porque a gente não entoa Shri Bhagavan Uvacha, é porque isso não é verso, isso é prosa. Se você não sabe o que é verso, que é uma prosa, eu vou fazer o seguinte, clica aqui, você vai entender que a gente tem as aulas de sânscrito e você pode conhecer mais sobre a língua que está sendo falada aqui, a língua na qual estão escritos todos os textos. Então, não é Shri Bhagavan Uvacha, porque isso seria um verso, e não é verso. Então é só Shri Bhagavan Uvacha, porque é prosa. Então, Shri Bhagavan Uvacha, Shri Krishna disse, Bahuni me vyatitani jammani tavacharjuna tanyaham veda sarvani natvam vetha param tapa. Respondendo a pergunta de Arjuna, Arjuna tinha perguntado, você disse que ensinou esse yoga imperecível a Vivaswati, só que Vivaswati nasceu há 120 milhões de anos e, na verdade, você nasceu agora, você é meu contemporâneo, que eu conheço seu pai e sua mãe, seu nascimento é posterior ao dele. Como é que eu posso entender que no começo da criação, Adal, você ensinou isso? Então, Krishna responde. Aí ele diz, Bahuni me vyatitani jammani. Ele diz, Arjuna, Bahuni jammani vyatitani me. Ele diz que Bahuni, muitos jammani, nascimentos, meus, vyatitani, eles se passaram. E ele fala também, Tava Arjuna, Tava Charjuna. E seu também, Arjuna. Muitos nascimentos também seus se passaram. Então, como é que você entende isso? A palavra aqui, nascimento, quando Krishna aparece no mundo, ele não aparece como a gente aparece. Por exemplo, esse corpo aqui, ele é formado por diferentes elementos, basicamente 8 elementos. 8 elementos materiais, sendo 5 grosseiros e 3 sutis. Esses elementos, eles se dividem, se combinam, eles se transformam e eles formam todos os objetos do mundo. O corpo como objeto, a madeira como objeto, todos os objetos do universo são formados por 8 elementos básicos. Esses elementos básicos, na hora que eles vão formar o corpo de algum indivíduo, eles seguem uma pré-programação, Que programação é essa? Essa programação é chamada de Karma. O karma é aquilo que eu tenho que vivenciar, porque numa outra vida foi aquilo que eu plantei. Então, esse corpo aqui, ele tem como produto, como assim o seu código de formação, o karma. E você pode dizer também que esse corpo aqui, ele tem como base a vidya, a ignorância. Por quê? Porque a base do karma, a base do aprisionamento ao mundo é a vidya, é a ignorância. Ignorância não com relação ao objeto, a gente já falou isso, mas com relação ao próprio sujeito. Uma relação, a ignorância que o caso que eu ignoro quem eu sou e eu ignoro que ignoro. Então essa ignorância é que dá sustentação ao karma. Por quê? Porque a ideia que você tem nas ações e no mundo é o quê? Ahankara. Eu sou o autor. Então você se coloca como kartar, como karta, como o autor das ações, porque você desconhece a natureza essencial daquele que é você, que é chamado Atma. Então a base desse corpo aqui, meu, é formado de avidya, ignorância. Ele é desenhado pelo karma. Então ele é suscetível à ação do tempo, à ação da dualidade, aos ciclos que compõem esse corpo. Ele é totalmente relativo ao tempo, espaço e interação com outros elementos. Então, quando Krishna fala aqui do nascimento dele, você não pode entender esse nascimento como um produto de avidya.
mas como um produto da sua própria vontade, onde Krishna não nasce como a gente nasce, e ele não vai morrer como a gente morre, porque esse corpo aqui, esse corpo, ele tem a sua natureza que é chamada de Prakriti. E a natureza de Krishna é chamada de Atman. Ele vai dizer lá, nos próximos versos, lá, Sambhavami Atma Mayaya, eu surjo por mim mesmo, da minha própria energia. Então a natureza essencial de Krishna é espiritual. Então, quando Krishna diz, quando ele vem a esse mundo, ainda que seja dentro de uma sociedade, através de uma família, e ele exerce determinadas funções, não quer dizer que ele está atado a essas funções ou atado à ignorância como uma pessoa comum. Na verdade, quando ele aparece no mundo, não significa que ele nasceu como a gente nasce. E quando ele desaparece do mundo, não quer dizer que ele morre como a gente morre, como o corpo morre. O Krishna é como o sol. O sol, você vai ver o sol nascendo de um lado e vai ver o sol se pondo de outro. Quando você diz que o sol está aparecendo no seu campo de visão, você diz, o sol está nascendo. E quando o sol vai desaparecendo do seu campo de visão, você diz, o sol está se pondo, mas não é o sol que está nascendo ou se pondo, é simplesmente o sol que sai do seu campo de visão. Então você passa a não ver mais o sol. Então você entende que o sol se foi, porque você está vendo o sol em relação a você. Mas o sol sendo ele mesmo, ele nunca sumiu, ele nunca apagou e acendeu. Ele continua aceso, só que ele aparece e desaparece da nossa vista. Então, quando Krishna diz que muitos nascimentos dele se passaram, significa que ele é como o sol, que às vezes ele está visível e às vezes ele não está. Mas o seu corpo, a sua natureza, ela é imutável, assim como a natureza essencial do ser, que é o Atma. Então, quando ele diz lá, Bahunimei Vyatitani Jamani, muitos dos meus nascimentos se passaram, significa que ele não tem uma mente limitada, relativa, que ora é ignorante, que depois aprende alguma coisa e que tem uma ascensão, depois tem um declínio. A gente tem uma memória muito boa, depois de uma certa idade, aquela memória começa a cair. A mente dele não sofre ciclos, porque ele não tem uma mente material, o seu corpo não é material. Então, ele tem ali total lembrança, conhecimento de tudo aquilo que aconteceu no passado. O passado do passado do passado do passado. Tudo aquilo que aconteceu para trás está sob conhecimento de Krishna e tudo aquilo que vai acontecer no futuro também está sob o conhecimento de Krishna. É algo do seu conhecimento. Como a gente vai ver isso lá no capítulo 11, Krishna vai falar sobre isso. Então, entenda assim, eu já nasci nesse mundo, quer dizer, eu já apareci nesse mundo. Então ele diz, muitos dos meus nascimentos se passaram e seus também, Arjuna. Só que ele diz, Tani Aham Veda Sarvani. Aham Veda, eu conheço Tani Sarvani. Eu conheço todos esses nascimentos. Natvam Veta Parantapa. Que você não conhece, ó castigador do inimigo. Isso significa que, como eu já falei, Krishna não tem uma mente material limitada, mas ele é consciente daquilo que passou, daquilo que acontece agora em totalidade no presente e aquilo que vai acontecer também em totalidade no futuro. Quando ele vem para esse mundo aqui, ele vem para exercer alguma atividade específica, alguma coisa que seja para o bem das pessoas em geral, como vai ser falado agora nos próximos versos.